Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Nossa palestra de hoje começa com a pergunta de número 237 do Livro dos Espíritos. A pergunta: a alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? A crença na sobrevivência da alma já se acha viva desde a humanidade primitiva, pois decorrente desta crença é que praticavam o culto aos ancestrais. O primeiro pensamento fora o desejo de agradar os espíritos desencarnados, fazendo oferendas, e mais tarde as religiões se organizaram. O primeiro pensamento fora esse, então, de agradar os espíritos desencarnados, agradar os seus parentes desencarnados. Com o intelecto mais desenvolvido, começam a preocupar-se com o futuro do espírito no além-túmulo. As perguntas sempre foram sobre a felicidade ou a infelicidade que sentiriam ou se nada sentiriam. Se teriam percepções dos elementos na espiritualidade e também do mundo material ainda. Se sofreriam as dores ou prazeres, e se essas percepções seriam iguais às que sentia quando encarnados. Através da mediunidade, Kardec pôde comunicar-se com os espíritos já desencarnados, que lhe relataram sobre estas percepções. A alma no mundo espiritual tem percepções muito mais do que quando encarnada, porque a inteligência se manifesta livre dos entraves do físico. Sobre conhecimentos. Os espíritos desencarnados não possuem conhecimento de todas as coisas, mas têm as lembranças de conhecimentos obtidos em encarnações passadas, nesta encarnação e também nas últimas encarnações. À medida em que se aproximam da perfeição, multiplica-se o seu saber. Conforme o grau de pureza, pode até conhecer o princípio das coisas. Quanto ao tempo, o tempo não decorre no plano espiritual como no nosso tempo na Terra. Um período que parece longo como encarnado significa muito pouco perante a eternidade. No plano espiritual, as almas têm claras as lembranças do passado. Para os espíritos, o passado faz parte do presente, por estar muito claro em sua lembrança. Entretanto, não tem conhecimento de sua criação, que se perde na noite dos tempos. Quanto ao futuro, somente os espíritos mais elevados é que têm permissão para ver. Mas essa visão nunca é completa. Somente Deus pode ver com perfeição o futuro. Sobre o conhecimento de Deus, a essência de Deus. A visão de compreensão da natureza de Deus é propriedade somente dos espíritos mais evoluídos. Os espíritos inferiores sentem a presença de Deus por intuição, mas não o compreendem. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proibiu de fazer algo, ele não vê a Deus, mas sente sua soberania, e quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Veja bem, por intuição. Todos nós temos pressentimentos que são para nós como advertência secreta. Para fazermos ou não alguma coisa, o mesmo acontece com os espíritos superiores, mas em grau superior, pois compreendem que, sendo mais sutil do que a essência dos espíritos encarnados, podem receber mais facilmente as advertências divinas. Essas advertências não chegam diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. A visão dos espíritos. Os espíritos não precisam de luz física para ver,
veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles, não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Visão espiritual. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que ele vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende de sua pureza, porque quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter a visão de conjunto. A faculdade de ver dos espíritos, a propriedade de ver, de enxergar dos espíritos, é inerente à sua natureza. Difunde-se por todo o seu ser como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas de obstáculos materiais. Compreende-se assim que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade. São os nossos olhos. Mas nos espíritos, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior, a vista não precisa de luz. Veem mais distintamente porque a sua vista penetra o que a nossa não pode penetrar e nada obscurece. Não há corpos opacos para o espírito. Audição dos espíritos. Os espíritos percebem até mesmo os sons que os nossos sentidos ilimitados não podem perceber. Nossos sentidos são limitados, mas os do espírito não. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, eles se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Eles têm escolha do que ouvir? Sim, o espírito superior vê e ouve o que decide ouvir. Nos espíritos inferiores, eles não podem decidir o que ver ou ouvir. Eles ouvem muitas vezes contra a vontade as coisas, digamos, as instruções para o seu aperfeiçoamento, as advertências. Os espíritos são sensíveis à música, mas no plano maior, a música tem acordes muito mais sutis que a música no plano terreno. Belezas naturais. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais, principalmente aquelas dos mundos superiores, muito mais sutis que nos planos terrenos. Necessidades e sofrimentos. Não sentem necessidades como nós, mas as conhecem porque se lembram ter experimentado no plano físico. Não sentem fadiga como a entendemos porque não possuem órgãos que se desgastam como os nossos do plano físico. Mas o espírito repousa, no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui da atividade e não se dirige a um objeto determinado. Este é o verdadeiro repouso, mas não pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão de sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. E dores? Sentem dores? As dores que sofrem são angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. O reino de Deus. O reino de Deus é alcançado pelas conquistas morais em si mesma, tais como humildade e generosidade na virtude do amor ao próximo. O reino de Deus é conquistado nas virtudes do bem enquanto encarnado. Vive as aventuranças, vive as bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, que podemos ler em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Desta forma,
semeamos no plano material e colhemos do plano espiritual todo o bem que praticamos ou que deixamos de fazer. Ao final de nossa palestra, agradecemos a Deus pela oportunidade de trabalhar na seara de Jesus e agradecemos a todos o carinho de sua atenção, desejando a todos uma ótima semana com muito amor no coração. Um abraço para todos.